Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do grupo de WhatsApp Gênesis. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, você vai acompanhar o Devocional Diário com o pastor Mário. Graça e paz, meus queridos irmãos, amigos para sempre, membros do Grupo Gênesis. Estamos nós aqui para mais uma homeopatia espiritual. Quero tomar por base nesta manhã o que preceitua Mateus 8, de 23 a 27, que nos diz assim: E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? E então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Queridos, passagem bíblica que fala sobre aquela tempestade que se levantou naquela ocasião. Observamos, irmãos, que assim como os discípulos enfrentaram aquela tempestade lá na Galileia, nós enfrentamos também tempestade nos dias de hoje. Mas, logo depois deste episódio, anos depois, nós vemos Paulo e Barnabé passando pelas igrejas, as quais eles haviam fundado. Então, lá em Atos 14, fala que eles viviam em muitas tribulações e que essas tribulações nos importa entrar no reino de Deus apesar delas, está lá em Atos 14, verso 22. Temos que lembrar que o próprio Cristo nos deu uma advertência. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Observe os irmãos que ele não está falando eu vencerei o mundo. Ele está dizendo eu venci. É batalha ganha. Então, nós seremos bem-aventurados se quando as tempestades vierem sobre nós pudermos estar com a mesma companhia que tinham os discípulos naquele dia. Agora observe bem a palavra de Deus, a referência que a palavra nos dá no versículo 24 do texto lido. O mar inevitavelmente, ou dentro do mar, vamos enfrentar a tempestade. E eis que o mar se levantou. Então, irmãos, sempre teremos tempestades na nossa vida. São vários os motivos que nós temos para reclamarmos de vivermos estes momentos de muita apreensão e desespero. Se nós formos para a epístola de Pedro, a primeira epístola, capítulo 5, verso 8, nós vamos dizer que uma das coisas que nos faz passar por tempestade são os ataques que o inimigo faz contra nós. Leia lá João 10 e 10 também. Outra coisa que também faz com que nós entremos em viés de tempestade, entremos nos vales, é a vontade permissiva de Deus, segundo Hebreus, capítulo 12, verso 6. A vida do crente está tão boa, está tão tranquila, vivendo flauteadamente, sossegada, e de repente começa uma tribulação, e ele fala, mas meu Deus, por que isso veio sobre mim? E aí o crente começa a se lamuriar, eu sou dizimista, eu faço consagração toda semana, eu vou na vigília, eu faço jejum, e a tribulação vem. Permissão de Deus. Mas a gente não aceita. Outras coisas que nós podemos observar, que tempestade é coisa da humanidade. Lá em Levíticos 9, 2 e 3 fala sobre esse tipo de situação. E tem um tipo de tempestade também que se levanta contra nós por conta de nós próprios, que é o estilo de vida que nós temos.
Então as tempestades se levantam. Então, irmãos queridos, vamos observar o que está lá no versículo 25 do texto. A única maneira de vencer a tempestade é clamar pelo Senhor. E os seus discípulos fizeram isso, senão eles teriam perecido. Então, por mais experiente que fossem aqueles homens no mar, eles não confiaram na experiência deles, eles procuraram por Jesus. E observe que no Salmo 50:15 há uma promessa de Deus de nos livrar desta situação. Então nós precisamos buscar, irmãos, saber que as tempestades, que são as lutas de nossa vida, produzem resultados positivos para as nossas vidas. O versículo 26 fala sobre isso. Agora, tem uma coisa, irmãos, as tempestades nos propiciam experiências pessoais com o nosso Deus. Elas aumentam o nosso temor pela palavra do Senhor. Elas produzem recompensa para aqueles que estão a fim de realmente trabalharem e servirem a Deus. Mercê disto, dessas tempestades que se levantam, às vezes a gente fica numa situação que a gente não sabe. Há crentes que fazem uma tempestade num copo d'água. Não é Deus que faz a tempestade, não. É os crentes mesmo que arrumam as tempestades no copo d'água. Eles costumam levantar problemas para si próprio. Qualquer coisa vira situação difícil. Mas, queridos, o que eu gostaria de observar é que as provações que nós passamos na nossa vida, elas têm um tempo de duração. Elas vêm, mas elas vão embora também. Como que você tem tratado dessas questões das provações? Você tem procurado lutar e vencer para ir até o fim? Ou tem deixado a coisa correr solta e de repente não se dá conta de que se não for Jesus na tua vida, você vai se afundar de forma peremptória, difícil de sair. Mas observe que Cristo é quem nos garante a vitória. As tempestades vêm e vamos observar o seguinte: o diamante, para se tornar aquilo que quando a gente vê enchem os nossos olhos, ele não consegue chegar àquele ponto de luminosidade, de beleza, se ele não for provado. O diamante, ele tem que ser burinado, ele tem que ser batido, esmerilhado, certo? Muita coisa acontece no próprio diamante para que possa reluzir e trazer essa expectativa que todos os homens têm diante dele. O ouro, a mesma coisa. Para ser considerado um ouro puro, ele tem que ser provado, e provado de maneira tal que ele consiga 999% de pureza. E nós observamos que isso só se consegue pelo atrito, pelo fogo, e nós temos que passar por isso. Então, queridos, tempestades são coisas que vêm, são coisas que vão. Que você possa refletir neste momento. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, que venha a tempestade, mas nunca esqueça que pode ser até que esteja dormindo, que é um direito dele. Se Jesus estiver no teu barco, a tempestade é coisa pequena. Deus nos abençoe, que a sua graça nos inunde nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Maranata, vem Jesus.